Agora são 7h13, a participação de Emir Sader, cientista político e sociólogo. Olá, Emir. Bom dia. Olá, Marilu. Bom dia. Vai Bom, ser muito bom dia. Vai ser muito bom dia. sem dúvida. Bom, então vamos já começar. Eu ia falar no final, mas vamos falar aqui, você que está por Skype. A manifestação, né, puxada pelos estudantes hoje, dia 30 de maio, e a importância, né, da educação para o país, dos estudantes se manifestarem contra esse governo que quer cortar aí as verbas, né, da educação, Emir. Pois é. O governo jogou álcool no fogo, né? Brincando com a questão da educação, estudantes, professores, e o que significa a educação para a massa da população, né? Para quem estuda, para quem não estuda, para os pais que querem ver os filhos melhorarem na vida, ter um diploma, para aquele que quer se qualificar na escola técnica. Eles estão com tanto medo, mano, que agora o ministro da Educação atual, com perdão da palavra, disse que é preciso delatar os professores que incitem os estudantes a participarem das manifestações. Quer dizer, quem incitou a manifestação dia 26, tudo bem, era para o bem deles, né? Os de agora parece que teriam que ser delatados. Não vai haver delação nenhuma. Há uma mobilização generalizada. Se for delatar, vai delatar todo o corpo de professores das universidades públicas. Aquela faixa que foi retirada brutalmente na Universidade Federal do Paraná foi recolocada em várias universidades do Brasil. Vai se instalar faixas similares àquelas, vai ser maior do que a manifestação anterior. Eu acho que é uma retomada de mobilizações populares contra esse governo. Vai ser muito importante. Perfeito. Bom, você que é professor, né, Emir? Como é que está a mobilização no Rio de Janeiro? Não, muito grande, muito grande. Ainda mais que eles estão tomando medidas autoritárias em relação, por exemplo, ao UERJ, que eu estou, sobre os critérios para nomear reitores e outras coisas dessa hora, até mesmo uma decisão segundo a qual um ministro militar do governo poderia opinar sobre a nomeação de assessores dos reitores, né? Então, eu tenho uma banca de tese de manhã e depois vai todo mundo para o centro da cidade. Vai ser muito grande. O dia aqui no Rio está muito bonito, propício para a manifestação. Um pouco de calor, mas tudo bem. Perfeito. Emir, falando em mobilização, vamos para a Argentina. A greve geral na Argentina deixou as ruas vazias, teve voos É, cancelados, foi uma adesão, né, Emir? foi a quinta greve geral contra o Macri, é um recordista, né, em 3 anos e meio, e foi a maior de todas. Parou tudo, parou tudo. Transportes, seja de ônibus, de aviões, de metrô, parou o país. As ruas, nem fim de semana, porque fim de semana em Buenos Aires está muito movimentado. Então parou isso no momento em que o desgaste do Macri é muito grande. Se deu essa combinação, porque pela primeira vez todas as centrais sindicais participaram. O Macri tinha uma capacidade de cooptar, neutralizar certos dirigentes sindicais, essa vez não. Como os efeitos sociais da política econômica dele são devastadores, nenhum setor ficou fora, ele perdeu capacidade de cooptação. Então, houve uma unidade interna, participação de todos, foi enorme. Ao mesmo tempo que nessa mesma semana já teve outra manifestação das mulheres com os lenços verdes, porque o Congresso argentino voltou a discutir aquilo que quase foi aprovado ano passado. Esse ano tem mais chance de ser aprovado, que é a legalização do aborto. Então está muito convulsionada a Argentina. A situação, o marqueteiro do Macri, equatoriano, ele deu uma entrevista para o Globo, pela primeira vez falou que o Macri não ser ele o candidato. Justamente Isso, picotou, Emir, desculpe, justamente nesse ponto, quando você for falar da frase, picotou. Gostaria que você repetisse, por favor. é o marqueteiro do Macri, que é um equatoriano, Sim. deu uma entrevista para o Globo essa semana dizendo que pela primeira vez o Macri considera a hipótese de não ser ele o candidato, ser a Juliana Vidal, jovem governadora da província de Buenos Aires. Ele até agora, com seu orgulho pessoal, disse que não, vai ser, mas aquele que é o principal assessor dele considera que ele pode eventualmente não ser candidato. Até junho se tem que se fazer as convenções internas dos partidos, tem que definir qual é a chapa. A chapa da Cristina está definida, falta a chapa
do governo e, eventualmente, de um peronismo não kirchnerista. Isso seria um terceiro, não teria nenhuma possibilidade de disputa. Mas, eventualmente, no segundo turno, pode ter um peso de desempate para um lado ou para outro. Então, teve um baque maior ainda no desgaste da imagem do Macri, a maior manifestação, a maior greve geral que a Argentina teve nesta semana. Perfeito. Agora vamos falar sobre a Venezuela. Emir, o Banco Central publicou dados aí sobre a situação econômica do país. Como é que está? Pois é, havia muita especulação. O Fundo Monetário era praticamente a única fonte que divulgava o que teria sido a inflação, o que seriam as reservas e tudo mais. O crescimento, o retrocesso do produto interno bruto. 4 anos depois, o Banco Central retomou a publicação. De fato, os dados não são muito diferentes, são menos graves, mas, de qualquer maneira, segundo o Banco Central venezuelano, nos 4 anos, o produto interno bruto do país retrocedeu 52%, o que é bastante. Além do mais, a inflação teria sido, no ano passado, de 120 mil, 5 vezes menos do Fundo Monetário, mas aumentaria mais este ano. Então, é uma atitude nova de transparência do Banco Central, mas que revela que a situação, de fato, é muito grave. A produção da petróleo da PDVSA baixou, desabastecimento continua a ser alto, o governo atribui isso ao cerco norte-americano, os efeitos do cerco norte-americano. A direita, a oposição, diz que não, porque, pelos próprios dados do Banco Central, a economia teria começado a se deteriorar antes. Mas, de qualquer maneira, tem um efeito agora, de tal maneira que, por exemplo, os navios que cheguem à Venezuela têm que pagar uma taxa maior por intervenção norte-americana. Barcos que iam levar petróleo para a Venezuela foram interceptados. Então, o cerco econômico tem efeitos internos que pioram a situação. Agora, pelo menos, vamos ter os dados do Banco Central para ter uma visão real do que acontece na Venezuela. Tá certo, Emir. A gente agradece aqui a participação sua. Um grande abraço e boa manifestação hoje. Manifestação puxada aí pelos estudantes. Vamos lá. Tá certo, um abração. Falamos com Emir Sader, cientista político e sociólogo.